Essa pesquisa é intitulada Efeitos da musicoterapia nas funções cognitivas de idosos residentes em instituições de longa permanência, um estudo comparativo. Mais baseadas em projeções demográficas, indicam que a população brasileira está envelhecendo. Isso ocorre devido à queda da taxa da natalidade e ao aumento da expectativa de vida, entre outros fatores. De acordo com o censo do IBGE, em 2010, cerca de 11% da população já tinha mais de 60 anos, e no censo de 2022, metade da população brasileira já tinha mais de 35 anos de idade. Isso coloca o Brasil como a sexta nação com o maior número de idosos no mundo, ficando atrás apenas de países como China, Índia, Estados Unidos, Japão e Rússia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a população mundial com mais de 60 anos irá dobrar até 2050. Em 2022, o mundo já contava com cerca de 1,1 bilhão de pessoas com mais de 60 anos. Nas próximas décadas, a projeção é que esse número chegue a 2 bilhões até 2050, representando cerca de 21% da população mundial. O fenômeno do envelhecimento tem impactos significativos na sociedade, na economia e principalmente na área da saúde. Com o avanço da idade, é comum surgirem algumas complicações. Entre elas, podemos destacar comprometimentos cognitivos, complicações físicas, sensoriais, imunológicas e metabólicas. Esses fatores podem impactar a funcionalidade e a realização das atividades da vida diária. O apoio familiar é fundamental no processo do envelhecimento para a saúde e bem-estar físico e psicológico das pessoas idosas. Indivíduos que não contam com respaldo familiar e encontram-se em situação de vulnerabilidade social, financeira e emocional são frequentemente encaminhados para instituições de longa permanência para idosos, que garantem a segurança e cuidados contínuos. O desenvolvimento de estratégias para enfrentar a mudança na pirâmide etária envolve recursos e serviços articulados com políticas e programas voltados ao sistema de saúde, promoção da qualidade de vida, previdência, segurança e proteção social da população idosa. Indicam que o envolvimento de pessoas idosas em terapias não farmacológicas pode desempenhar um papel preventivo no declínio cognitivo, além de contribuir para a redução da progressão da demência e para a promoção de um envelhecimento cognitivo saudável. Uma dessas terapias seria a musicoterapia, mas antes de aprofundar, vou falar um pouco dessa relação da música e do cérebro. A experiência musical afeta o cérebro como um todo e possui a capacidade de modificação da estrutura e ativação de diversas regiões cerebrais, que estão envolvidas com audição, emoção, memória, coordenação motora e funções executivas. As principais regiões cerebrais ativadas pela música são o hipocampo, a amígdala, o hipotálamo, o córtex frontal e o cerebelo. A música possui atuação no córtex auditivo, desperta uma amplitude de redes neurais e interações entre diferentes regiões cerebrais que atuam de forma integrada. As funções cognitivas são processos mentais que o cérebro utiliza para perceber, compreender, armazenar, recuperar e usar as informações. Aqui estão algumas das principais funções cognitivas. A musicoterapia é um campo de conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de experiências musicais resultantes do encontro entre o musicoterapeuta e as pessoas assistidas. A terapia pode ser realizada de forma individual ou em grupo. A abordagem em grupo utiliza a música como uma ferramenta para promover a socialização, fortalecer vínculos sociais e o bem-estar coletivo. O objetivo desse estudo é avaliar os efeitos da musicoterapia na preservação das funções cognitivas e no humor em idosos que residem em instituições de longa permanência para idosos. O desenho se trata de um estudo quase experimental longitudinal com grupo controle não randomizado, realizado em idosos que residem em 2 instituições de longa permanência para idosos localizadas na região central de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os critérios de inclusão foram idosos com idade superior a 60 anos, que residam na Casa Ozanam e no Lar Clotilde Martins, idosos sem a distinção de gênero, etnia e status socioeconômico. Os critérios de exclusão foram idosos residentes dessas instituições com condições clínicas severas, doenças em estágio terminal ou avançado e em situação de declínio cognitivo severo.
Essa pesquisa segue todos os princípios éticos na experimentação, foi submetida ao COEP e encontra-se em estado de apreciação ética pelo Comitê de Ética e Pesquisa Nacional. O grupo de intervenção será submetido a sessões de musicoterapia em grupo com duração de 50 minutos, uma vez por semana durante 18 semanas. O grupo controle, sem intervenção musicoterapêutica, receberá apenas os cuidados habituais padrão. Ambos os grupos serão avaliados por meio de instrumentos, através de entrevistas diretas e individuais. Para a avaliação cognitiva dos idosos, serão utilizados os seguintes instrumentos: a avaliação cognitiva de pessoas idosas em musicoterapia, a CEPIM, o MoCA e o mini-exame do estado mental. Para a avaliação do humor, será utilizada a escala de depressão geriátrica. Serão analisados aspectos dos protocolos que abrangem mudanças na função cognitiva, executiva, comportamental e humor ao longo do tempo. A coleta de dados será sistematizada em 5 momentos: a linha de base, onde os dados serão coletados e mensalmente comparados com T1, T2, T3 e T4. Follow-up T4 corresponde ao momento posterior. Será coletado 3 meses após a última coleta. É relevante, pois visa mensurar a manutenção dos ganhos obtidos e fatores implicados após o término do tratamento. As de musicoterapia serão instruídas por um professor supervisor musicoterapeuta da Escola de Música e Musicoterapia, estagiários, monitores e alunos da graduação. As técnicas utilizadas são facilitadoras da interação entre os participantes através das músicas como meio de expressão verbal e não verbal, exercícios motores e de concentração ativa com os instrumentos musicais fornecidos. Quanto à análise descritiva, inicialmente será feita a descrição das características demográficas como idade, estado civil, gênero, nível de escolaridade e ocupação, e as características clínicas como comorbidades, evolução do paciente, sinais e sintomas e o histórico. Também será feito o cálculo das médias, desvio padrão, a frequência das variáveis de interesse. Os resultados serão computados e representados graficamente. Após o período de intervenção, os dados serão analisados através do software RStudio e, após a aplicação dos testes, será efetuada a análise estatística dos dados computados, buscando comparar se existem respostas e diferenças significativas dos parâmetros de respostas musicoterapêuticas em idosos do grupo G1 e G2. A análise dos resultados é essencial para compreender a eficácia da musicoterapia como intervenção na preservação das funções cognitivas em idosos. A utilização de métodos estatísticos robustos permitirá uma avaliação precisa dos efeitos da intervenção. Sobretudo, fornecerá evidências para a implementação de programas de musicoterapia em instituições de longa permanência para idosos. Essa pesquisa é patrocinada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Obrigada por ter assistido a esse vídeo. Estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem.